quando a gente vai chegando ali para a sala, é porque chegou aquele momento do estudo bíblico. Pegue a sua Bíblia também. Nós vamos estudar o livro de Esther. Olha, muito bonito, muito importante. Sabe onde fica? Onde fica, padre? O livro de Esther pertence ao Antigo Testamento. E se você olhar aqui, você vai ver, olha, antes da metade da Bíblia já está o livro de Esther. Mas a melhor maneira de encontrar os textos bíblicos é olhando o índice. Logo no comecinho da Bíblia de Aparecida, você encontra o índice e aí você vai facilmente localizar exatamente o número da página onde o livro de Esther está. Agora, antes do senhor começar, antes da gente começar, então, a falar sobre o livro de Esther, eu quero mostrar para você aqui, ó, na Bíblia Sagrada de Aparecida, essa da editora Santuário, que você tem aqui, olha que bonito, gente, tem várias fotos do Santuário Nacional. Aqui, olha, a explicação, então, falando do retábulo, que é esse lugar onde está a imagem em seu nicho. Tem aqui também, olha só, esse grande crucifixo, que é a cruz do nada, né? A cruz tão linda que fica ali no altar central da Casa da Mãe Aparecida. Tem também aqui, ó, esse grande baldaquino com os 4 paredões, retratando a fauna e a flora brasileiras em extinção, com a grande árvore da vida. Tem aqui as capelas. Vou deixar você com um gostinho para você ter essa Bíblia em suas mãos, para aproveitar da palavra de Deus e também ter em sua casa pedacinhos do santuário, né? Desse lugar tão amado, tão querido. Como o senhor disse, vamos então estudar Esther. E quem é a protagonista desse livro, padre? E em que época o livro de Esther foi escrito? A protagonista, como o próprio título do livro mostra, é Esther. Interessante, Jéssica, porque o mundo da Bíblia é um mundo patriarcal, é um mundo de homens, mas a Sagrada Escritura e a Igreja sempre soube reconhecer também o protagonismo das mulheres no jeito de rezar, no jeito de se aproximarem de Deus. Esther é uma judia, ela pertence ao povo de Deus, mas ela mora fora da Palestina, ela mora fora da terra de Jesus, ela mora na Pérsia, no império, naquela época, mais ou menos no 3º século antes de Cristo, o Império Persa era um grande império que dominava grande parte da região. E Esther vive ali, vive no exílio, mas ela vive conservando a sua fé judaica. Padre, e é correto dizer que apesar da dispersão do exílio, os judeus conservaram a unidade e a própria identidade graças à sua legislação, seus livros e sua memória histórica? Sem dúvida nenhuma, Jéssica. Mesmo morando na diáspora, mesmo morando no exílio, longe de Jerusalém, longe do templo, o povo judeu sempre conservou a certeza de uma aliança com Deus. E essa aliança sempre faz referência ao livro do Êxodo, sempre faz referência à grande experiência de libertação que Deus propõe. Isso marca a identidade do povo judeu. Não importa onde ele esteja, ele está sempre na presença de Deus. Agora, padre, por que os judeus que viviam na Pérsia, eles foram ameaçados de extermínio? A Pérsia, Jéssica, corresponde mais ou menos ao território do Irã. E o povo persa é uma cultura muito antiga. E, em geral, naquela época, os judeus e outros povos dominados viviam de uma maneira integrada ali no Império Persa. O Império Persa sempre teve essa preocupação de integrar as populações que não eram originalmente pertencentes ao povo persa. Mas ali, sobretudo na corte do rei Assuero, havia também muita intriga, como há intriga em todos os palácios. E o problema principal mostra, a narrativa do livro de Esther, mostra esse problema. Esther, ela era judia, mas vivia quase que no anonimato, porque os judeus eram também perseguidos. E, sobretudo, ali na corte do rei Assuero, do imperador Assuero, havia um homem chamado Amã. Ele era uma espécie de primeiro-ministro e ele, por intolerância, por preconceito, ele queria destruir todos os judeus. E esse é o papel fundamental de Esther. Esther pede ao rei a salvação não dela própria, mas a salvação também
do seu povo, do povo judeu. Grande mulher, né, que nós lembramos com muito carinho. Agora, padre, a libertação prodigiosa do povo num perigo grave é tema frequente na Bíblia. É possível estabelecer um paralelo entre o livro de Esther e o relato bíblico do Êxodo? A história de Esther, Jéssica, mostra o poder a serviço da vida. Isso é muito bonito. Apesar de pertencer ao povo judeu, Esther foi elevada a rainha da Pérsia, ela se tornou rainha da Pérsia e ela nunca pensou exclusivamente nela própria ou exclusivamente nela, ela sempre pensou nos outros, pensou no seu povo. E aí nós temos aquilo que a gente poderia estabelecer como um paralelo entre o livro do Êxodo e o livro de Esther, a pessoa de Moisés e a pessoa de Esther. Uma relação bonita, uma relação que mostra o poder de intercessão para a mudança, para a transformação, à luz da palavra de Deus, à luz da vontade de Deus. Nós podemos, então, de certa forma, compará-los? Sem dúvida nenhuma. Claro que há muitas outras mulheres na Bíblia, Jéssica, que assumem um protagonismo bonito em defesa do povo. Judite, por exemplo, dá esse exemplo. Mas o grande paralelo que o livro de Esther estabelece é com o próprio livro do Êxodo, com a história de Moisés, com a mudança que Esther propõe, acabando com esse risco de extermínio, o risco de morte mesmo. Seria a libertação também de um povo, né? Agora, padre, Mardoqueu, que era parente da rainha Esther, é quem revela a conspiração contra o imperador? Isso é muito interessante porque, à medida que os judeus viviam no exílio, viviam na diáspora, eles procuravam estabelecer com o poder local uma relação de harmonia. Até hoje os judeus fazem isso, eles procuram se integrar na sociedade na qual eles estão inseridos. E a história do tio de Esther, de Mardoqueu, é exatamente essa. Ele próprio descobriu uma conspiração contra o imperador e fez questão de denunciar isso. Certo. Agora, não é chocante demais, padre, o fato de o livro de Esther demonstrar complacência na vingança? A gente acaba acompanhando aqui, né, a consternação dos judeus. Mardoqueu exorta Esther a interceder, exaltação de Amã, inimigo dos judeus, publicação do decreto de extermínio, enfim, a gente acompanha aqui, de fato, toda essa presença, né, dessa vingança mesmo, falando sobre a vingança. O capítulo 9 do livro de Esther mostra um pouco isso, só que a gente tem que entender de uma maneira relativa essa vingança que é descrita aqui pelo livro de Esther por vários motivos. O primeiro deles é que alguns relatos aqui do livro de Esther, especialmente em relação à questão da vingança, ele não é estritamente histórico, mas é uma maneira de explicar o modo como se vence o inimigo, o modo como se vence a perseguição. E também é aquele contexto da lei do talião, é assim que deve ser entendida de uma maneira relativa vamos dizer assim, esse enfoque na vingança. Lembrando sempre, Jéssica, que o tema principal do livro de Esther não é a vingança. A vingança aparece, e de fato ela aparece de uma maneira um tanto chocante, mas ela não é o tema principal. O tema principal do livro de Esther é o poder de intercessão, o poder de ajudar o próximo, de fazer com que a vida seja de fato oferecida de maneira plena, de maneira integral. Padre, tem um ditado popular que fala que o feitiço se voltou contra o feiticeiro, né? Agora, a história de Esther ensina de fato isso? Mostra isso, não é? Novamente digo, Jéssica, que esse não é o tema principal, nem a vingança e nem o feitiço que se volta contra o feiticeiro, mas isso no livro de Esther nos chama muita atenção. E mostrando claramente que o poder de Deus é o poder de modificar os corações, de transformar os corações. Mas depois de toda aquela intriga palaciana que acontece na narrativa do livro de Esther, o que acontece é exatamente isso. Aquilo que é preparado contra o povo de Deus é terminado, é exterminado e as pessoas conseguem de fato a salvação. Aqui no capítulo 7, né, logo no versículo 3, diz assim: respondeu então a rainha,
Se realmente encontrei graça diante de teus olhos, ó Rei, e se ao Rei agradar, concede-me a vida, eis meu pedido, e a vida de meu povo, eis o meu desejo. Bonita essa palavra, né, da rainha Esther. Agora, padre, tem muitas mulheres que são mulheres fortes na história aqui da nossa salvação, né, na palavra de Deus, e tem mulheres que até hoje carregam mesmo o dom de batalhar, de lutar por um povo. Na Sagrada Escritura, muitas mulheres assumem um protagonismo decisivo, conforme nós estamos falando. É possível estabelecer um paralelo entre Esther e outras mulheres na Bíblia? Certamente, certamente. Muitas mulheres, ao longo de toda a história bíblica, assumem um protagonismo muito bonito, o protagonismo de defender a vida, de defender as pessoas. E certamente você percebeu, Jéssica, que esse trecho que você citou, do capítulo 7º, é exatamente o trecho do livro de Esther que é lido todo dia 12 de outubro na festa de Nossa Senhora. Há um paralelo entre Esther e Moisés, há um paralelo entre Esther e Judite, mas há um paralelo também entre Esther e Nossa Senhora. Ambas são intercessoras, sempre a favor do povo, a favor da vida, a favor do bem comum. A Sagrada Escritura, apesar de, sobretudo o Antigo Testamento, apesar de carregar uma força patriarcal muito grande, teve essa delicadeza de preservar a memória, a vida, a história de tantas mulheres que se deixaram iluminar pela graça, pelo Espírito e pela sabedoria de Deus. A palavra de Deus é também instrução para todos nós, não é? Nessa sociedade que anda tão difícil, né? Nós pedimos que os homens e as mulheres tenham a palavra de Deus em mãos, que possam de fato colocar em prática, não só conhecer. A palavra de Deus não é só história, ela deve ser vivida. Nós devemos aqui também conhecer cada vez mais a nós mesmos. Aqui nessa continuação, o padre diz, né? Pois fomos vendidos, eu e meu povo, para sermos destruídos, massacrados e exterminados. Se fôssemos vendidos como escravos e escravas, eu me calaria, mas nosso adversário não poderia reparar o dano feito ao rei com nossa morte. É isso, gente, a palavra de Deus falando também desse tempo da atualidade, né? Quantas vezes, tantos de nós não estamos vivendo como escravos, escravas nessa sociedade. Forte essa palavra, né? Triste essa palavra, mas verdade. Nós precisamos estudar também sobre o tempo que nós estamos vivendo e saber como nós, cada um de nós, podemos mudar, transformar nossas realidades. Bom, padre, para concluir aqui, com um estilo semelhante à literatura sapiencial da Bíblia, o livro de Esther pode ser comparado a uma grande parábola escatológica onde os perversos vão desaparecer? É muito bonita e muito precisa essa comparação do livro de Esther com a literatura sapiencial. São vários livros na Sagrada Escritura do Antigo Testamento que compõem aquilo que nós chamamos de literatura sapiencial. São livros que falam não só da sabedoria como inteligência, mas da sabedoria como um aprendizado. E o livro de Esther tem essa característica, é a característica da sabedoria do povo de Deus, que encontra nele próprio, em Deus, a salvação, a justiça e a certeza de que o justo vai vencer. No final da história, a vida dos justos está sempre nas mãos de Deus. É um livro tão curtinho, né, padre? São 10 aqui, 10 capítulos, né? E para você conhecer um pouco mais, tem a palavra de Deus em sua mão. Aqui nós estamos então com a Bíblia Sagrada de Aparecida. Você pode adquirir através da editora Santuário 0800 16 0004 ou então acessar também na internet. Você vai receber em sua casa. Converse com seus filhos, faça o estudo bíblico. Não é só, aqui não tem só historinhas não, gente. Olha quantas coisas em nossa sociedade nós também identificamos aqui, porque
realmente história do ser humano, né? Quantas histórias aí e nós precisamos aprender. Padre, é sempre tão bom estudar, sempre tão bom. Olha, eu estou muito feliz, viu? Deus queira que possamos continuar aqui estudando a palavra de Deus. É por isso que nós dizemos sempre, né, Jéssica, que o projeto do Santuário Nacional, o projeto Jornada Bíblica, não é apenas um projeto estético, não é apenas um projeto de acabamento do santuário. A Jornada Bíblica quer, sobretudo, aproximar você, devoto de Nossa Senhora, dos textos sagrados. A Sagrada Escritura serve para ensinar, para corrigir, para educar na fé. A Jornada Bíblica é isso, é nos aproximar sempre dessa palavra abençoada que Deus nos oferece. Revestidos da palavra de Deus, vamos então também pedir ao bom Deus a bênção para continuarmos a nossa vida. Vai chegando o final aqui do Bênção da Noite e nós agradecemos sempre a sua presença e pedimos que Deus cuide de você, da sua família, de tudo aquilo que tem no seu coração. Agradecendo a Deus, nós colocamos sobre o altar de Nossa Senhora, sobre o altar de Deus, as nossas intenções, as intenções de todos aqueles que rezaram conosco nessa noite. Uma noite de bênção, uma noite de graça. Essa semana é uma semana muito especial, é a semana de preparação para a festa de Pentecostes, o Espírito, a força, a graça de Deus em nossas vidas. E é isso que nós desejamos, que a graça de Deus seja abundante e que a bênção do Espírito Santo nos acompanhe sempre, nos ilumine, que os seus 7 dons sejam para todos nós sinais de vida e de salvação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da querida Mãe Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.